Ali a Gente Conversa de hoje, eu tô recebendo uma pessoa super especial. Ela é professora de Língua e Literatura Alemã e doutora pela USP e pela Universität Münster. Participa da Associação Paulista de Professores de Alemão, a APA, desde 2019. Ela tem um currículo extenso na atuação em temas ligados à língua e à cultura alemã. Ela é Elaine Calça, minha gente. Tudo bem, Elaine? Tudo bem, Aline. Obrigada pelo convite. Ai, muito obrigada, Elaine, de você estar aqui falando comigo nesse Ali a Gente Conversa super especial, porque essa série de vídeos da professora Elaine, da professora Érica, que eu falei já na última conversa, e também com a Ingrid do Alemão e Alemanha, que vocês vão ver no próximo episódio, tá fazendo parte de uma série de vídeos para divulgar a nossa MyFest. Vocês podem ver aqui que eu estou com a camiseta da festa. A MyFest, a 25ª MyFest, é uma festa multicultural que acontece no bairro do Brooklyn, em São Paulo. E é uma festa que é multicultural, mas é focada nas expressões de povos de língua alemã. Então a gente tem expressões musicais, artísticas, gastronomia, toda essa cultura unida com povos de língua alemã, com pessoas vindas da Alemanha, pessoas vindas da Áustria, pessoas vindas da Suíça, de outros países também, e também de nós brasileiros. A 25ª MyFest vai ser agora em maio, nos dias 16 e 17. É uma festa aberta ao ar livre nas ruas do Brooklyn, no quadrilátero das ruas Joaquim Nabuco, Barão do Triunfo, Princesa Isabel e Bernardino de Campos. E lá a gente vai ter uma roda de conversa. A gente tem uma programação cultural imensa, mas dentro dessa programação a gente vai ter uma roda de conversa com o título Línguas de Herança e Memória Cultural. Essa roda de conversa vai ser uma parceria da MyFest com a APA, Associação Paulista de Professores de Alemão, e vai ser uma conversa maravilhosa com gente de muita qualidade. A Elaine vai estar lá, né, Elaine? Fazendo parte dessa roda de conversa. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Elaine e sobre a APA. É importante lembrar também que o nosso curador cultural, Luiz Delfino Cardia Filho, ele que encontra toda essa galera, ele que faz toda essa pesquisa e movimenta aí toda essa nossa cultura da nossa festa. Bom, Elaine, agora eu não vou falar mais, vou deixar você falar. Eu quero que você se apresenta, fala um pouquinho sobre você, quem é você, e se você já puder emendar aí, o que é a APA? Fala pra mim, por favor. Perfeito. Então, gente, prazer estar aqui, muito bom. Eu sou a Elaine Calça, eu sou professora de alemão. Eu vim do interior de Assis, quer dizer, na verdade, eu nasci em Leme, mas foi só um acaso mesmo. E minha família, da parte de mãe e de pais, são daqui da capital, então eu também morei um tempo aqui quando criança. Só que eu fui estudar na Unesp e fiquei muito tempo fora. Nesse meio tempo, fui morar na Alemanha, em Berlim, depois fui morar em Münster, fiz o mestrado, o doutorado. E agora eu moro em São Paulo desde 2023 e estou aqui junto com o pessoal da APA, né, que é a Associação Paulista de Professores de Alemão, que é uma associação que foi fundada em 1985, inclusive por uma ex-professora minha, a Luísa Hannes, que mora em Assis, ela é uma ex-professora da Unesp também. E a APA é uma associação sem fins lucrativos, né, que tem por objetivo promover eventos, encontros entre professores de alemão, estudantes, pesquisadores de língua alemã, tradutores, intérpretes, enfim, a APA é esse espaço. E pensando também no tema do plurilinguismo, né, que é uma das coisas que a gente vai falar, eu lembrei que uma das primeiras formações que eu participei enquanto filiada da APA, né? Então, quando eu ainda não estava na gestão, foi uma formação sobre as interferências que o inglês tem no ensino de alemão. E eu achei muito curioso ter lembrado disso hoje. Olha que legal, tudo fazendo sentido, hein? Tudo se ligando, tudo conectado. Deixa eu te perguntar, mas você aprendeu alemão na faculdade? Você aprendeu antes? Como que foi esse seu primeiro contato com a língua? Você tem origens alemãs? Origens de algum país que fala alemão? Como que é sua ligação com a língua?
Então, muito interessante, né? Na verdade, a família do meu pai, ela tem uma origem italiana. Então, certo, assim, né? Até quando eu era pequena, eu tinha um contato, assim, com os noninhos, né? Aqui em São Paulo, e meu avô. Mas, no fundo, eu acabei não aprendendo o italiano quando criança, né? Acho que o contato com esse idioma ali naquele momento e depois com o francês, porque eu fiz balé 11 anos. Nossa. Eu acho que de alguma forma isso ajudou eu ter interesse e facilidade para aprender o alemão depois, que realmente aconteceu na faculdade. Quando eu estava no ensino médio, eu tive uma professora que tinha estudado, ela era professora de alemão, tinha feito letras alemão, e ela trouxe para gente alguns textos em alemão para a gente tentar entender o texto a partir do inglês, para fazer realmente assim um exercício de estratégia de ensino, estratégia de leitura, alguma coisa nesse sentido. E aí foi o meu primeiro contato com o alemão, assim. Depois, quando eu fui para a faculdade, é que eu fui realmente aprender o alemão. Então é possível. Às vezes as pessoas têm a crença, eu não vou conseguir aprender mais porque só aprende bem que é criança. Não, não é verdade. Tenho alunos de qualquer idade, de criança, adolescente, terceira idade, e todo mundo consegue aprender, sim. Que legal. Eu comecei agora a fazer o Duolingo de alemão. O mais próximo que eu estou o mais próximo que eu tô do idioma é o Duolingo, porque eu tenho bastante dificuldade, assim, com outras línguas, né? Então eu espero, principalmente com línguas, assim, que não estão no nosso dia a dia, né? Porque queira ou não queira, o inglês, ele tá bastante, tem várias palavras que estão no nosso dia a dia aqui no Brasil. O italiano também é próximo, o espanhol, então, né, nem se fala e tal. Mas agora o alemão, eu acho que ele é bem distante, né? E eu queria ver o que você pensa sobre isso. Como que a gente pode se aproximar do alemão, enquanto idioma, mas se aproximar também da cultura alemã? Como que você pensa, assim, pro nosso dia a dia, pro nosso aprendizado mesmo, assim, de alemão? Como que você acha que a gente pode observar isso no nosso redor? Tem bastante de Alemanha? Não tem? A gente precisa procurar ou isso nos encontra? O que você pensa disso? Eu acho muito interessante, porque realmente são tantos pontos entre a cultura alemã, de língua alemã, né? Falando para estender também Áustria e Suíça, e o Brasil, e às vezes a gente não pensa sobre isso, né? Então, assim, além de ter palavras no português que têm uma influência, derivam do alemão, a gente também tem esse contato desde o início do Brasil. Só parar para pensar que o primeiro texto escrito sobre o Brasil foi do Hans Staden, né, que era um alemão. E então tem a imigração, né, tem a história da imigração alemã, de língua alemã para o Brasil. E eu acho que no primeiro momento pode ser um pouco, alemão é muito diferente do português, mas na verdade eu acho que é uma impressão que a gente tem, né? Porque quando a gente vai a fundo nisso, né? Por exemplo, ver palavras internacionais. Tem muitas palavras no alemão que elas parecem português, elas parecem latim. Por exemplo, discutiram, reclamiram. Então a gente tem algumas palavras sim, né? Estudiram, né? Lembrando agora de outra. Então são palavras que a gente bate o olho e reconhece. Quando elas não são palavras que a gente reconhece por conta do português, por conta do latim, elas são palavras que lembram inglês. Você que está fazendo Duolingo deve ter visto, sei lá, burro, me lembra book, né? Assim, brot, bread. Aí eu sei que, às vezes, quando eu falo isso para os alunos, eles falam assim: professora, você está forçando a barra. Mas não, gente, só o fato de começar com B, ter um R ali, já é uma coisa que faz você aproximar a língua. E aproxima tanto, e essa questão da intercompreensão é tão engraçada, que a primeira vez que eu morei lá, teve um dia que eu estava assistindo televisão, mudando de canal, e comecei a assistir um filme e eu não sabia, e eu fiquei assim: nossa, tô entendendo, mas isso não é alemão. E será que eles estão falando dialeto? E era holandês. Então, Olha só.
o fato de que, às vezes você entende também pelo contexto, que é o filme, tem a imagem e tal, mas os sons terem pelo menos alguma semelhança, isso facilita, né? Então, assim, deem uma chance para o alemão, deem uma chance para o estudo de outros idiomas, porque como você, né, você falou assim, eu não sou muito boa em aprender línguas estrangeiras, eu também achava isso. Ai, que bom, Eu, dá até um alívio. eu achava isso de mim, né? Eu achava isso. O que que aconteceu? Cada pessoa, ela é um tipo de aprendiz e a gente tem que descobrir qual é o nosso tipo de aprendiz, como que a gente aprende melhor. Porque eu acho que muito do que nos falta, às vezes, são as ferramentas de aprender mesmo. Então, às vezes eu falo algumas coisas na aula, eu percebo que, na verdade, ajudariam as pessoas a aprender ou ler coisas em português. Então, aí você vê, assim, né, como que é um processo de autoconhecimento, né? Suas referências, né? Às vezes Sim. a pessoa não tem nem as referências no português. Aí como que você vai aprender o que aquilo significa no outro idioma se você não tem esse referencial no seu próprio idioma, né? Então às vezes falta isso também, né? Claro. E aí também tem várias situações, né? Eu acho que assim, a maioria dos brasileiros que chegam até mim, eles chegam num momento às vezes drástico, tipo assim, professora, eu já tô morando na Alemanha, eu tenho um emprego e eu preciso aprender alemão porque eu quero conseguir dar entrada no documento da cidadania e eles exigem um nível básico de alemão. Então e aí o pessoal do escritório de imigração da Alemanha, eles oferecem a prova até gratuitamente para essas pessoas. Mas como elas já estão lá, já estão morando lá e tal, quando vem essa data da prova, é que eles vão procurar às vezes aula de alemão. Então fica tudo no desespero. Ou, por exemplo, a professora ganhou uma bolsa para estudar no mestrado, tô indo mês que vem. Então, assim. Aí, vixe, imagina o desespero, meu Deus. Então, todo mundo vem, às vezes, no desespero, assim, né? E a prova de proficiência é uma prova que tem a parte da compreensão auditiva, então você escuta áudios e responde perguntas, tem a parte dos textos, tem a parte da escrita e da fala. E aí, assim, eu sempre costumo falar, gente, a pessoa vem, tô com dificuldade de entender o texto. Você lê texto em português? Às vezes as pessoas não leem coisas em português, então vai ser difícil ler no outro idioma. Vai, exatamente. Mas é possível, dá certo. Olha, você fez eu me lembrar daquela série Dark. Você assistiu? Era em alemão, né? Aí, o que você falou logo no começo da sua fala, agora há pouco, que tinha umas palavras que pareciam mesmo, soavam mesmo com o inglês, né? Ele ia falando tal, e algumas palavras fazia relação com o inglês. Agora que você falou, eu me lembrei que era isso mesmo. Eu ficava, às vezes, algumas palavras em alemão eu entendia, porque eu lembrava do inglês, aí fazia essa ligação no meu cérebro. Então, isso é muito interessante, né? Como a gente faz essas ligações com coisas que a gente, às vezes, nem tá adormecido, né? Tá lá dentro, tá lá, e aí a gente se reconecta, né? Muito bom. Agora mudando um pouco de assunto, mas não tanto, né? Porque a gente tá sempre dentro do mesmo assunto. É o seguinte, o tema da 25ª MyFest é agora Memória Cultural pelas Ruas do Brooklyn. Então o tema certinho é esse. Até aproveitando que você é professora de alemão, eu queria saber como que fala o tema da festa, né? Porque é jetzt. Jetzt. Tipo uma abelha no final, assim? Jetzt, genau. Isso, jetzt. isso mesmo. E genau é o quê? É certo. Boa. Deixa eu anotar Já aqui. aprendeu dois, já aprendeu duas palavras. É porque, assim, o Z no alemão, assim, isso é outra coisa, só um comentário. No alemão, os sons, quase todos a gente tem no português. E os que a gente não tem, por exemplo, o som desse Z, a gente tem o som da cobra, né? A cobra faz... Nossa. Então, ou a abelha, igual você falou.
É que em alemão a abelha não faz. Ela faz um. Ah, Mas, as então, abelhas alemãs são diferentes. elas fazem sons diferentes. É muito engraçado como em cada idioma os sons das coisas ou dos animais são diferentes, né? Uhum. Enfim, então o Z ele tem esse som de tss, né? Uhum. Então fica jetzt. Jetzt. Tá, então vou falar de novo para falar melhor. Então, o tema da nossa 25ª Mai Fest é Jetzt, certo? Que Certo. significa agora. E o subtítulo, Memória Cultural pelas Ruas do Brooklyn. E aí, puxando esse tema da memória cultural, dessa questão da memória e do agora, eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre isso, sobre essa questão da nossa memória cultural, relacionando isso com o agora, né? Com essa questão da memória. O que é memória para você e o que é esse agora para você? O que a gente pode dizer? É um tema bem amplo, assim, né? Eu acho que a memória é muito interessante como ela é essencial para a própria existência, né? Porque se a gente não tem uma memória das coisas que aconteceram com a gente mesmo, né? Com um aprendizado de todas as coisas, não só do idioma estrangeiro, mas matemática, enfim, na própria escola, se você não constrói essa memória, é difícil de você continuar, né? Se você não lembra como que vai continuar construindo o seu conhecimento ou o dia a dia com aquele futuro, né? Se você não recorda do que aconteceu antes. Então eu acho que em termos de memória cultural, eu acho que é muito importante a gente lembrar desse passado, né? Do processo migratório para São Paulo e para o Brasil, né? Que não foi só de alemães, mas como eu comentei, né? Dos meus descendentes, que eu sou descendente também de italianos, mas a gente tem aí aqui em São Paulo japoneses, tudo, né? E torna isso muito bonito, assim, né? O Brasil um lugar, assim, que tem esse idioma que é outro, diferente do português de Portugal, por conta desses contatos com esses outros idiomas, né? Então isso também é muito, eu acho que faz parte da nossa memória, é uma memória viva que tá na nossa língua, tá também nos pratos, né? Então é sempre muito interessante observar, assim, essa questão, por exemplo, da linguiça, né? Que às vezes a gente chama de salsichão, né? A Wurst, em alemão. A Wurst, e também, querendo ou não, no interior de São Paulo tem muitos lugares que tem a tradição de fazer linguiça caseira, e aí às vezes você olha e, enfim, consome esse produto aí caseiro ou uma coisa mais artesanal e remete, né, de alguma forma a esse passado. Então tem muitos pontos de encontro em termos de memória, né? Para a gente pensar. Então acho que é importante a gente pensar agora para não deixar eles se apagarem no tempo, né? Acho que isso que talvez, pelo que eu estou entendendo, é essa a proposta da festa, né? Sim, com certeza. Até você estava na última festa, né? Sim. Então, se você vai andando ali pelas ruas, tal, porque, por exemplo, eu ando muito pela festa porque eu tô lá o dia inteiro, entrevisto várias pessoas por todas as ruas, tal, e é muito interessante observar que a festa é um organismo vivo, né? Então, de manhã é de um jeito, aí você passa daqui 5 minutos já são outras pessoas. Você vai numa rua, você encontra tradições de diversos países. Então, você encontra, por exemplo, uma gastronomia italiana. Você vira, já tá tocando uma música alemã. Aí você vai um pouquinho mais pra frente, já tem alguém fazendo um artesanato indiano. Então, por exemplo, é uma coisa muito legal, porque vai misturando todas essas expressões culturais em um só lugar.
né? E pensando nisso dessa memória cultural e a relação com esse tema do agora, é bem isso que você falou. Porque a memória, ela também é uma coisa viva. Assim como a festa, que vai sendo uma coisa rotativa, uma coisa viva, um organismo vivo, a memória é a mesma coisa. Porque ela é o passado, né? Então, vamos usar o exemplo da migração. As pessoas que chegaram no Brasil, vindas de países de língua alemã, trouxeram suas raízes e aqui as suas culturas foram se transformando e foram também transformando outras culturas, tal. Isso ficou no passado. Mas isso também atua no presente e como esse agora está inserido nisso também, da gente ver como que isso está se movimentando, porque a memória também é o agora, como o nosso olhar sobre o passado se dá, certo? E também é o futuro, porque é o daqui para diante, porque é isso que está construindo o nosso porvir, né? O que vem por aí. Então é muito legal essa relação, é muito interessante pensar tudo isso. É muito bom, muito bom. E aí, aproveitando, pra gente já mudar pro outro tema, que é o tema da roda de conversa, né? A respeito das línguas de herança e memória cultural. Memória cultural a gente falou um pouquinho, mas eu queria falar sobre as línguas de herança. O que é isso? O que são línguas de herança? Então, você sabe, né, que a especialista mesmo no tema é a professora Érica. Então, o que eu vou falar é o que eu sei, assim, da minha própria vivência, dos meus estudos, né? Minha pesquisa de doutorado foi em outro tema, né? Qual foi o teu tema? Eu estudei colonialismo alemão em África, né? Eu estudei representações do passado colonial, então tem a ver com memória, mas com essa memória do passado colonial, né? Legal. Então não tem, é bem diferente, assim. Mas o que eu entendo por línguas de herança, e inclusive nesse processo que eu encontro no processo do trabalho, né, de alunos que migram para a Alemanha, porque agora é muito engraçado, né? Então a gente está falando de migração para o Brasil e agora muitos dos meus alunos, se não todos, são pessoas que estão migrando ou para a Alemanha ou para a Áustria ou para a Suíça. Que legal. Então é bem interessante essa circularidade, né? Eu entendo por língua de herança a língua que as pessoas aprendem informalmente no espaço da casa, quando que na sociedade ou na escola a língua dominante não é aquela. Então, por exemplo, o imigrante, né, pegar o exemplo, o imigrante italiano quando veio, falava italiano nas casas, mas a língua dominante da escola, na rua, na sociedade era o português. E isso foi misturando, né? Então, acho que eu entendo a língua de herança nesse contexto da comunidade ou da família que traz esse idioma que não é o dominante. E isso, agora, fazendo essa volta com os brasileiros, né, os meus alunos, eles falam com os filhos, né, em português nas casas, na Alemanha, na Áustria, na Suíça, onde os idiomas predominantes, né, no caso o alemão principalmente, mas na Suíça também a gente tem o italiano, o francês e o reto-romeno, né? Então fica mais complicado ainda, né? Reto-romeno, nunca ouvi falar. Na Suíça são 4 idiomas oficiais, assim, né? Então tem essa parte, esse idioma ou romanche, né? Reto-romeno ou romanche, que é um idioma também da raiz do latim, assim, né? Ele deriva do latim. E eles falam essa língua? Também, mas é igual se a gente pensar assim, que não é dominante, né? Não é todo mundo que é suíço que necessariamente vai falar esse idioma, né? Assim, entendi. Depende das regiões, né? Enfim. Até eu tenho uns primos, né? A prima do meu pai, ela casou com um brasileiro e eles foram pra Suíça viver lá, né? Porque eles são músicos e tal, eles foram viver lá na Suíça. Aí lá na Suíça eles tiveram 3 filhos. E aí eles estão lá, assim, tipo, pra sempre. Eles não pretendem voltar, né? Então os filhos são suíços, eles estão crescendo tudo na cultura suíça. Mas desde que eles são pequenos, as crianças, a mãe fala com eles em português. Pelo menos com o primeiro filho, né? Eu não sei a respeito das outras duas. Porque no primeiro, você pega sempre mais firme no primeiro, né? Nos outros eu não sei. Não sei como foi, mas acredito que tenha sido parecido. Mas no primeiro, quando ele era pequenininho, a mãe falava com ele em português.
o pai falava com ele em francês, e aí quando ele foi pra escola, ele teve o alemão, acho que o inglês, e não sei se teve essa língua que a gente falou agora há pouco. Mas eu acho interessante isso, né? Porque as famílias, elas têm que ir se adaptando ao lugar onde elas estão, mas elas não podem também perder as tradições do país de onde elas vieram, né? Porque muito se perde até, né? Mas geralmente a primeira geração, que é a geração seguinte ali, pega mais, né, desse idioma, do português, da cultura. Por exemplo, o filho dela é louco por times brasileiros, entendeu? Então, quando ele vem pra cá, ele gosta de acompanhar o time e tal. Então, isso é muito interessante a gente ver isso. E aí, até falando um pouco, continuando na nossa discussão, o que a gente também conversou com a professora Érica, e que também tá nos nossos temas, a respeito do plurilinguismo. Tem a ver com isso? Não tem a ver com isso? O que você pode falar sobre esse tema pra gente aqui? Com certeza, assim, né? Eu acho que também muitas vezes a gente passa despercebido por esse tema do plurilinguismo, né? No dia a dia. Porque, assim, né? Você comentando da história da sua prima, do seu primo que casou, né? Eu lembrei aqui de uma aluna, que eu já tive alunos de outros lugares do mundo, assim. Ou seja, eu tenho uma aluna agora que ela é russa. Meu Deus! Eu já tive aluno colombiano, angolano. Olha. Eu já tive aluno brasileiro que morava nos Estados Unidos e já tive alunos brasileiros que moravam na Itália. Por quê? No norte da Itália, que é essa região que faz fronteira com a Suíça, especificamente uma cidade que chama Merano, é uma cidade que as placas elas têm em italiano e depois em alemão. Então também é engraçado pensar sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas você não aprendeu italiano, por quê? Né? Bom, não aconteceu, não aconteceu a oportunidade para mim ainda. Agora eu confesso que eu comecei a pensar se eu não vou aprender italiano. Começa assim, pelo né? Duolingo, segue minha dica. Começa no Duolingo que é bom. Sim, sim. Eu já até fui para Itália e teve algumas palavras que eu consegui aprender e foi muito engraçado esse da Itália, que eu fui com uma amiga que ela estava aprendendo italiano e a gente chegou num lugar e a gente queria uma indicação de vinho. E o cara não estava entendendo o que a minha amiga falava. E ele não entendia a gente falando inglês. Então, eu peguei e comecei a falar em alemão com ele. E ele sabia alemão. Então, o plurilinguismo, você vai encontrar ele na onde você menos espera. Você acaba falando alemão. No meu caso, eu já falei alemão. Na Bolívia, na Itália. Ou seja, não importa onde você está, o fato de você falar um idioma outro, né? Às vezes dá acesso, porque às vezes a pessoa não fala inglês, mas ela fala outro idioma, né? Então, acho que o plurilinguismo, eu entendo ele como essa questão também de ampliar, né? O encontro dessas línguas, os usos dessas línguas para além da língua que é oficial do país, né? Olha, muito bom esse seu exemplo, hein? Acho que fechou certinho com esse assunto, deu certo, super certo. Deixa eu te falar, agora vamos pular pra gente falar um pouco sobre a APA. Você já falou um pouco o que é, e eu quero que você me fala, você tá fazendo parte da gestão desse ano, como que é você? Você faz o que papel lá? Então, atualmente eu sou a primeira secretária da APA, né? Como eu contei, né, a APA é uma associação, então a gente tem mais de 250 associados do estado de São Paulo, então não é uma coisa só da capital, e ela congrega esses profissionais, né, que são professores também, né? Tem gente, como eu falei, que é pesquisador, tradutor, intérprete. E a ideia é realmente que a gente mantenha a formação continuada. Então, por exemplo, agora no meio do ano, em julho, nós teremos o Congresso Brasileiro de Professores de Alemão. E esse congresso, a gente está participando da organização. Então, os associados, a ideia é que eles venham, que eles, enfim, que a gente tenha esse processo constante de contato com conhecimento que é produzido na universidade, que é produzido fora do Brasil, porque nós teremos palestrantes vindo da Alemanha,
da Áustria, também da Suíça, de outros lugares do mundo. Então, assim, é bem legal essa rede, né? Esse lugar que a gente se encontra na APA. E é interessante que, assim, teve o último congresso brasileiro, ele foi em Florianópolis em 22. Aí depois em 23, não, foi em 23, me desculpe, foi em 23. Aí depois em 24 teve esse congresso na Bolívia, em 25 teve o congresso em Lübeck. Então, assim, sempre tem o nacional, aí depois tem um que seria mais ou menos assim da América Latina, e depois tem o internacional, que é o IDT. Ano passado teve esse do IDT, né, que foi em Lübeck. Então é muito interessante também. Quem é de São Paulo, talvez no meio do ano vá ver. É que São Paulo é muito grande. É. Mas em Sucre, que é menorzinho, ou em Lübeck, que é menorzinho, todo mundo da cidade ficava espantado com a quantidade de professor de alemão andando para lá e para cá, sabe? Porque a gente tinha uma bolsinha de escrito, né, que era professor de alemão e tal. Então todo mundo perguntava: nossa, o que vocês vieram fazer aqui? Tantos professores, né? Então, assim, é bem interessante esse processo realmente de intercâmbio das experiências didáticas, de materiais. A gente troca muito material. Eu acho que é um ambiente muito solidário. Uhum. Porque dá trabalho fazer materiais, os alunos não imaginam quanto. Olha. E de pesquisa também, né? Eu vejo como esse lugar. O congresso vai ser aqui em São Paulo? Vai ser em São Paulo no meio do ano, dia 28, 29 e 30 de julho. Ah, que bom. Já vai ter passado a Copa do Mundo. É. Aí vocês vão já fazer. Se a Alemanha tivesse sido campeã, aí vocês têm alguma coisa diferente ou não? Não tem nada a ver. Nada a ver. Ainda não pensamos sobre isso, mas acho que é interessante. Outro país, né? Que eu não sei se a Suíça tá na Copa, você sabe? Não sei. Não sei Não também. sei. Porque, assim, o futebol, eu não sei muito. Eu ainda vou pesquisar, porque ainda tô. É que eu ainda não virei a chave pra Copa do Mundo, mas em junho eu vou estar lá torcendo. Que me desculpa, eu não consigo torcer pra Alemanha, porque eu sou traumatizada pelo 7-1. Todo mundo. Mas assim, a APA, a gente tem professores de lugares diferentes, assim, né? Tem Legal. a Ana, que é do Goethe, tem a Josi, que trabalha no Porto Seguro, a Rosana, que é professora autônoma, a Adriana também, a Ana E elas são Helena brasileiras, também. todas. A Rosana, por exemplo, tem uma descendência também austríaca, não, suíça? Ixi, eu não lembro agora, desculpe. Mas assim, tem também esse conglomerado, assim, né? A Ana Legal. também tem uma descendência alemã, enfim. Então, isso aqui é um espaço de troca mesmo, assim, né? Que circula. A gente tá nessa diretoria atual até 27, mas aí os outros professores, né, que são associados podem também montar uma chapa e concorrer às eleições, né? Porque a gente funciona dessa forma democrática, né? Com eleição, enfim. Legal. E é como se fosse, então, um grupo de um grande networking entre os professores de alemão. Com capacitação, cursos, essas coisas, né? Sim, claro. E a gente também gosta de incentivar e apoiar os professores, por exemplo, que acabaram de se formar, para fazer as provas de proficiência, né? Que é Legal. muito importante ter no currículo. Também tem apoio, sempre tem certificados, né? As nossas formações, mas também tem apoio para participar dos congressos, né? Não só o nacional, mas como esses outros. E, enfim, então a gente tem a lista de e-mails dos associados, que a gente vai te mandar e-mail todo dia. Se alguém precisa de professor de alemão e quer ter aula de alemão, pode mandar um e-mail para a APA e a gente indica, né, os professores. Aí a pessoa fala a demanda dela, se ela precisa, o que ela precisa, o que ela está precisando, e a gente consegue ali fazer a indicação dos professores. Muito bom. E aí, aproveitando, eu queria saber, agora falando um pouco mais da nossa festa, da 25ª MaiFest, eu queria saber qual que é, assim, na sua opinião, a importância da festa
ter essa parceria com a APA e também de ter esse momento que nós vamos ter no dia 16, no sábado, de roda de conversa nesse ambiente da rua, né? Porque a gente vai estar ali na rua, em um dos palcos, fazendo essa roda de conversa, tendo esse assunto a respeito das línguas de herança e da memória cultural. Eu queria saber, na sua opinião, qual que é a importância de ter essa articulação entre a festa e entre a APA e ter esse momento na rua? Qual que é a sua opinião sobre isso? Assim, na verdade, é para isso que eu tô aqui, né? Eu acho que a nossa formação enquanto professores, ela pede isso, né? Enquanto pesquisadores, né? Então, assim, muito dos nossos dias, às vezes lendo, né? Estudando, fazendo pesquisa. E aí, esse espaço que o MyFest ou o Brooklyn Fest, que foi o que eu participei ano passado, oferece pra gente, é justamente esse espaço da gente compartilhar os nossos saberes, né? Que não estão prontos, a gente está em construção, né? O tempo inteiro. Então, por isso que é tão gostoso, né? Tá na APA, tá na universidade, né? Todo mundo da família às vezes brinca, né? Ah, ela não saiu da faculdade ainda, né? Porque fiquei 10 anos, né? Graduação, mestrado, doutorado demora. E eu não quero sair mesmo, porque eu acho que esse é um espaço, né, que a gente consegue construir coisas, e o espaço da festa, o espaço dos cursos, das palestras, de podcast, também como o trabalho que a Ingrid faz no YouTube, ou mesmo outras pessoas no Instagram, o seu próprio trabalho, é um processo de divulgação científica. Eu acho que para mim isso que é importante, divulgar e trocar o que a gente sabe. Muito bom. Elaine, agora eu queria que você deixasse as suas redes sociais, deixasse também os contatos da APA, falar como que as pessoas que quiserem, os professores de alemão que quiserem fazer parte da APA, como eles podem fazer essa parte mesmo agora de falar onde podemos encontrar vocês, por favor. Perfeito. Bom, o Instagram da APA é APA São Paulo. Nós também temos o e-mail apasaopaulo@gmail.com. Esse é o da APA. O meu pessoal é Elaine_Calca, também sem C cedilha. E eu também tenho tenho um Instagram da escola de alemão, né, que chama Nuestra Schule. Então, Nuestra, de nosso em espanhol, Schule, porque a minha irmã é professora de espanhol, então a gente tem essa escola juntas. Então, que legal! Nuestra Schule, sim. Esses são os nossos contatos. Ficamos à disposição. Fala então dessa sua escola. Bom, eu sou professora, atuo online, né? Dou aulas majoritariamente online aqui em São Paulo. Também, tanto eu quanto a minha irmã temos formação bastante consolidada, né, nos nossos idiomas, eu no alemão, ela no espanhol. Nós temos um método de trabalhar a comunicação de forma ativa, incentivar os alunos a se comunicar no idioma já na primeira aula. E também temos abertura para fazer eventos como esse, né? Então, gostamos de falar de literatura, de cultura, de história, das nossas experiências, enfim. Então, esse é o espaço aqui que a gente conjuga. Que legal, muito bom. Muito bom saber. Então, pessoal, sigam as redes delas irmãs, as redes da Elaine e as redes da APA. E também, claro, sigam as minhas redes, né? Aline Miranda Li, as redes do Ali Vou Eu Oficial e as redes da Brooklyn Fest. No Instagram está como Brooklyn Fest MyFest. Elaine, quero que você me fale as suas palavras finais aqui, deixa sua mensagem, o que você quiser falar pra gente, pra fechar esse assunto mesmo. Pode deixar suas palavras finais, por favor. Sem palavras. Então, eu agradeço muito a participação, terem me convidado para estar nesse espaço. E eu acho que o processo de trocas, todo mundo que tem um interesse, uma curiosidade
de aprender outro idioma, ou os professores que estão aí sozinhos, sofrendo, dando aula sozinho, não sabe por onde começar. Enfim, a APA está aqui para isso, para dar esse auxílio, né, para compartilhar. Então, a gente fica aqui aberto para vocês. Legal, obrigada, Elaine. E o que eu costumo sempre fazer aqui no podcast, no Ali a gente conversa, eu costumo pedir para cada convidado indicar um outro convidado, uma outra pessoa que eu possa entrevistar. Então, o Ali a gente conversa é um podcast de conversas sobre todos os temas e tal. Então, você pode indicar alguém que tenha relação com o seu tema, alguém que não tenha nenhuma relação com o seu tema, alguém que você acha que seria legal para vir aqui para essa conversa, para uma conversa comigo. Então, você pode me indicar, por favor? Eu tenho que pensar agora. Você já falou com todo mundo que vai falar na mesa, ou ainda não? Ainda não, mas esses não valem, porque eu já vou entrevistar mesmo, né? Tem que ser outras pessoas. Outra pessoa. Eu vou indicar uma pessoa para falar de uma coisa muito diferente do que a gente está falando aqui. Eu vou indicar o Matheus, que ele tem um projeto da Cestinha Popular no interior de São Paulo, em Avaré. Ai, que e legal. ele tem um processo de rede de consumo solidário. Não sei se você já ouviu falar. Eu ouvi falar, mas eu não sei muito bem como é. Aqui em São Paulo tem um que chama Comer Ativamente, assim, que é mais antigo, que o pessoal que os produtores de legumes, verduras orgânicos, eles entregam os produtos dele numa cesta, e essas cestas são distribuídas para os consumidores diretamente, né? Então, muitas vezes os produtores não conseguem escoar, tem uma produção para escoar para o mercado, por exemplo, mas eles têm uma produção que precisa ser escoada. E aí, esse trabalho, o Matheus estudou comigo na Unesp, e aí ele foi para essa área totalmente diferente, né? Enfim, construiu esse processo e chama Cestinha Popular. Eu te passo o contato dele depois. Ah, legal, me passa sim. E eu vou ficar muito feliz em receber o Matheus, conhecer esse projeto, e também fiquei muito feliz em falar com você, viu, Elaine? A gente já tinha se visto, mas a gente não tinha aprofundado nossas conversas. Então, muito obrigada. Espero te encontrar na MyFest. Então, pessoal, a roda de conversa sobre língua, gerança e memória cultural vai ser no sábado, dia 16 de maio, agora de 2026. Será de tarde, depois do almoço. Tá bom, vai ser de tarde, depois do almoço, mas a festa, ela começa às 10 da manhã do sábado. E no dia 17 ela continua das 10 da manhã até as 10 da noite. Então, pessoal, venham, participem, acesso livre, é nos quadriláteros das ruas Joaquim Nabuco, Barão do Triunfo, Princesa Isabel e Bernardino de Campos. Então, venham, participem, tragam a família. A gente tem coisas muito legais, tem muitas apresentações artísticas, tem muitos pratos gostosos, tem muitas coisas de diversos países, então participem. E venham. Tudo isso com a curadoria do nosso querido Luiz Delfino Cardia Filho. Então venham, gente. Uma programação de qualidade, uma festa imensa. É tudo muito bom. Então eu espero vocês dias 16 e 17 de maio de 2026, tá? Se você estiver vendo isso no futuro. Era de 2026. E é isso, pessoal. Muito obrigada, viu, Elaine? Obrigada, Aline. Pessoal que assistiu o vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal e também deixar seu comentário. Valeu, pessoal! Obrigada, gente. Tchau, obrigada, Aline. Tchau, tchau.